com a história, mas cometendo ou anacronismo, interpretando o passado segundo as categorias de agora, ou forçando a barra, dizendo que a história se repete, mas aí, sem ser marxismo, mas como Marx dizia, a história se repete, mas ela se repete como farsa. Não é a mesma coisa. E se você forçar a barra, aquilo vira uma farsa. Então, não se pode dizer que o Putin está fazendo o que Hitler fez, não é igual. É completamente diferente. Não querendo dizer que isso seja desculpável. Porque ele botou o mundo numa situação, botou o seu país numa situação de uma derrota que pode ser uma derrota definitiva para a Rússia, porque a Rússia vai acabar tendo que se ajoelhar. E os russos sempre quiseram apenas uma coisa, Paula: serem reconhecidos como ocidentais. Isso sempre, eu sempre fiquei assustado. Serem reconhecidos como ocidentais? Como ocidentais. Os russos sempre falaram, nós somos ocidentais. Isso é curioso. Para mim é uma surpresa, porque o fato deles não quererem a Ucrânia aproximada do Ocidente seria como se eles não gostassem do Ocidente. Mas isso é algo que foi divulgado para o mundo para tornar os russos uma espécie de demônios para o Ocidente, ou com uma contraposição ocidental. Não. Olha que coisa curiosa. Se você tiver quando você tiver uma oportunidade, vai passear em Moscou, em São Petersburgo. Vai passear pelaquelas... Tu vai olhar e dizer, eu estou em São Paulo. Eu estou em Nova York. Inclusive com as lojas que tem lá. Se um dia tiver uma oportunidade, a coisa mais gostosa que tem para quem é liberal, conservador e capitalista é ir lá na Praça Vermelha. Tem o local em que era a gráfica do Partido Comunista, depois virou um grande shopping. E esse shopping, no térreo, tem um restaurante maravilhoso que você come um caviar maravilhoso que tem lá, pelos preços de russos, que são preços lá embaixo, né? E tomando a vodka pura russa. De frente pro túmulo de Lenin. Aí a gente ficava brincando. Olha aqui, Lenin. Viva o que aconteceu. E os garçons gargalhando. Conversando, batendo papo, querendo saber de onde é. Falando, que legal essa cidade, puxa, eu tenho um grande interesse em conhecer essa região. E eles se comportam como ocidentais. E é interessante porque eles sempre se falaram europeus, eles sempre quiseram ser europeus. E os russos tentaram fazer de tudo para importar o comportamento europeu. Isso é muito curioso. Quando você olha lá para a Sibéria, mais lá para trás, aí você encontra os comportamentos mais tradicionais, que não seria ocidental, mas também não é aquele oriental típico, é uma mistura. Isso é curioso. Então os russos sempre quiseram se integrar ao Ocidente. Quando o Medvedev, quando veio o primeiro governo do Putin, primeiro e segundo governo, e o Medvedev assumiu logo depois, no intervalo, que depois o Putin volta, era muito interessante porque o que se via era uma tentativa da Rússia de, inclusive, ingressar na OTAN. Eles tentaram fazer acordos com a OTAN para abrir códigos de defesa para fazer um escudo antimísseis comum, que eles diziam que os inimigos vêm do Oriente. Eu li documentos assim. Eu assisti documentários, eu assisti declarações, eu acompanhei muitas coisas da Rússia. Veja, não estou dizendo que Rússia é santo. Não, ninguém é santo nessa história. O que eu estou dizendo é que algumas coisas foram cometidas de uma forma inadequada e foram afastando. É que nem aquela briga, aquela brincadeira, se nós tivermos nós dois aqui conversando, aí eu olho para você e digo, Paula, por que você está irritada comigo? Aí você diz, não estou irritada. Tá sim, olha, você está irritada. Aí você diz, não estou irritado. Está irritado, olha como você está me olhando. Aí você começa, olha, você está gritando comigo. Aí você grita. Começaram a fazer isso com os russos. E essa é a crítica que eu faço. Não quer dizer que eu estou perdoando essa guerra. Sim. E estou dizendo que eles fizeram bem em ter feito essa guerra. Não, fizeram uma bobagem. Uma grande bobagem. O que eu estou dizendo é que o Ocidente afastou muito os russos. Isolou-os demais. Em momentos que eles tentaram entrar no OMC. Mas tem muito corrupto, muito oligarca lá dentro. Sim, mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir a chave do cofre em alguns países em que não tem corruptos. Vamos pegar África do Sul, Brasil, Índia, China. A China não deve ter, que eles matam todos, né? Então, mas Brasil, vamos abrir, será se tem mais corrupto lá do que aqui? Será se tem mais corrupto lá do que tem nos Estados Unidos? Então, esse não é o ponto de partida.
só voltando aí, aquela primeira pergunta. Entendeu o porquê nós estamos na situação em que quem está dando as cartas é o Zelensky, mas essa guerra, ela é muito difícil dela chegar a um momento de pacificação. Por quê? Porque o Putin está apostando numa coisa e o Zelensky está apostando em outra. E eles estão dando o tempo. O problema é que nesse tempo, todos nós estamos sofrendo, porque o mundo está sofrendo as consequências dessas ações inadequadas. Ou